Boa tarde a todos. Todos me escutam? Boa tarde. Ótimo. Eu sou Ingrid Souza. Bem-vindos ao webinar Mobilidade e APIs, a evolução do negócio digital. A Axway, em parceria com o API Connect, tem o prazer de apresentar durante os próximos 40 minutos a estratégia que as empresas devem adotar para fazer parte do negócio digital. Os apresentadores são Júlio Fernandes, Solutions Architect da Axway para a América Latina, e Fernando Ferreira, Regional Manager da Appcelerator América Latina. Ao final da apresentação, abriremos o espaço para perguntas. Vocês podem ficar à vontade para enviar as perguntas pelo chat durante todo o período da apresentação. Elas vão ser respondidas no final. Tenham um ótimo webinar, pessoal. Boa tarde, pessoal. Sou Júlio Fernandes. Boa tarde, pessoal. Fernando, prazer estar aqui com vocês hoje. Bem, eu e o Fernando vamos gastar aqui os próximos 40 minutos apresentando para vocês um pouco da questão das APIs, das aplicações da mobilidade e das APIs. As APIs que, na verdade, são a conexão das aplicações das pontas de mobilidade até onde a informação está, dentro das empresas, na cloud ou em outros pontos onde estão disponíveis as informações. O primeiro ponto que gostaria de falar com vocês é essa imagem que a gente trouxe para mostrar para vocês um pouco do que a gente considera fazendo uma relação um pouco lúdica com essa imagem em relação ao que é a questão das aplicações e também das APIs. Então, quando essa imagem traz para a gente um pouco do universo de opções, de tipos de conexões, de mundo de possibilidades e alternativas, e do outro lado do muro, a gente tem uma visão um pouco que a gente lembra do legado, das soluções que a gente tem dentro de casa, dentro das empresas, que tem que sair do mundo, do firewall das empresas e atingir um universo novo de possibilidades, de conexões e integrações. Então, essa imagem, a gente viu que trazia uma ideia boa e que explica bem esse desafio que as empresas têm no momento de tirar os dados de dentro da casa, de trás do muro, de trás do firewall, dos sistemas legados e disponibilizar essas informações para todos os tipos novos de dispositivos para garantir canais, garantir o omnichannel. Tá? Então, é uma visão bem interessante sobre as questões das aplicações e das APIs. Para começar a falar com vocês e não entrar tanto na parte técnica das aplicações e das APIs, a gente trouxe aqui 5 questões que envolvem desafios de empresas digitais, tanto para a parte de mobilidade, quanto para a parte de APIs. Um ponto que se fala bastante é da parte de omnichannel, que é a questão de ter uma integração consistente e contínua entre todas as interfaces que os clientes possuem com as empresas. Então, é importante que, se eu começo a ter uma interação, já até falava recentemente com o Fernando, um exemplo bem interessante são os bancos, que tem a ATM, tem aplicação web, tem aplicação de mobilidade no celular, tem o canal de relacionamento pela agência e tem o canal de relacionamento pelo telefone. A ideia é que todas essas interações com o cliente ocorram de uma forma consistente e que o cliente não tenha que voltar passos atrás quando precisar mover de um canal de comunicação para outro. Outro ponto que a gente fala também são as parcerias digitais. O mundo está mudando para uma comunicação cada vez mais em tempo real, comunicações que precisam ser efetuadas, executadas cada vez de uma forma mais rápida, envolve agilidade e flexibilidade para fechar novos negócios. Antigamente falava muito de B2B, sobre troca de arquivos, e hoje a gente vê as empresas indo para caminhos onde você tem que trocar transações em tempo real. E isso envolve muito a parte das APIs, né, das integrações entre as novas aplicações e os sistemas de back-end legado. Um outro ponto também são as conexões de serviços, que as próprias empresas, com os vários sistemas que já possuem, que hoje muitos estão em silos,
separadas, onde você não consegue muito integrar uma informação a outra, um CRM com RP, um CRM que agora está na rede com o sistema interno da empresa, ou CRM com o sistema de pedido que está na mão dos vendedores da empresa. Então, as próprias APIs ou a mobilidade, ela entra também para fazer um novo tipo de integração para que tudo isso ocorra de uma forma mais integrada e fácil. Outro ponto também que falamos é a excelência operacional. As APIs invadiram praticamente o mundo, guiadas pela onda aí da Amazon, Oracle, Facebook, Google, todas expuseram APIs e levaram o mundo a utilizar cada vez mais as APIs, as APIs. E com a utilização de tantos serviços por API, é questão da excelência operacional. Se eu quero expor algum serviço, isso tem que ser feito com o maior nível de serviço possível. E outro ponto é a monetização, que é se eu tenho um serviço de qualidade, se eu estou expondo serviços por APIs para serem consumidas por aplicações de mobilidade, web, qualquer tipo de aplicação, eu também posso monetizar isso, que é se eu tenho um serviço bom, eu devo cobrar por aquilo e como é que eu cobro o transacionamento das APIs. Cada chamada de uma API eu vou cobrar para ter um retorno sobre aquele serviço que eu estou disponibilizando. Então, são questões, desafios digitais das empresas, que a gente cita aqui no início para contextualizar. Outro ponto que a gente fala é a tecnologia, ela vem para suportar um novo conceito da nossa, do povo, das pessoas, né, desse novo momento que a gente vive mundialmente. Então, a tecnologia vem para suportar esse novo tipo de pensamento. E o que as empresas digitais elas precisam ser, né? Um ponto principal é engajado com a social web. Então, as pessoas cada vez mais procuram informações e se baseiam em informações da sua comunidade de relacionamento na web para tomar ações sobre uma compra de um produto, utilização de um serviço, atuação, como a gente está vendo, atuação política das pessoas. Então, é importante que as empresas tenham preocupação sobre o que é postado sobre elas nas redes sociais e como aproveitar isso para criar novos negócios. Novamente, Twitter, Facebook, entre os outros, se comunicam por APIs para que você possa obter informações sobre o que está ocorrendo dentro dessas redes. Outro ponto é o contexto do cliente. É importante cada vez mais que as empresas tragam uma experiência ao cliente no dispositivo mobile ou numa aplicação web, somente aquilo que faz sentido para o cliente. O cliente ele não quer mais receber uma tela, uma aplicação onde ele recebe muito mais informação do que aquilo que é o foco que ele quer realizar. Como exemplo, você entrar no seu site de seguros e querendo saber informações sobre o seu veículo e começa a pular várias informações a respeito de seguro de casa, seguro de serviços adicionais, que não é o foco ou o contexto daquela pesquisa que você está fazendo. Outro ponto é a consistência multicanal, ou omnichannel, que a gente falou um pouquinho no slide anterior, que é essa relação contínua entre cada um dos canais de atendimento que a empresa tem. Mobile, web, ATM e telefone, como exemplo. Outro ponto que a gente traz também é a capacidade de adicionar valor aos dados do cliente. Se o cliente está procurando uma informação específica, como é que eu trago informações adicionais que fazem relação àquela pesquisa do cliente ou aquele serviço que o cliente está fazendo, que tragam valor para ele? Por exemplo, num processo bancário, num site, se eu estou procurando um serviço de previdência privada, como é que eu trago informações que façam o cliente decidir melhor por aquele processo, por aquela aquisição. E tudo isso, no final, vem a questão de fortalecer o relacionamento com os clientes. Tudo isso vai levar os clientes a se sentirem mais confiantes e retornarem para utilizar as aplicações daquela empresa, ou aquelas soluções vão trazer maior facilidade para o dia a dia do cliente e, por consequência, ele vai voltar a utilizar aqueles canais de comunicação daquela empresa que foi mais útil para ele. Outro ponto, para a gente já fazer uma ligação boa da importância do front-end, da aplicação de mobilidade e do back-end,
que são as aplicações que estão no legado, ou que estão nas estruturas internas das empresas, que é exatamente onde estão os dados que as aplicações de mobilidade vão consumir. Então, a gente traz aqui uma visão de que o problema principal que a gente vê hoje nas integrações a gente começou com a questão do mobile first, e agora falamos muito do API first, entre outros firsts que vão aparecer em breve nos meios de comunicações, né? A gente vai ficar sabendo. Então, um ponto importante aqui para falar para vocês, que a gente vai pesar nossa apresentação aqui, é a questão a gente precisa inovar no front-end, desenvolver aplicações de mobilidade mais rápidas, melhores, mais intuitivas e de melhor usabilidade para o cliente. Mas, ao mesmo lado, a gente também precisa inovar no back-end e conseguir expor os dados que estão por trás dos muros, dos firewalls das empresas e disponibilizar essa informação mais fácil, rápido e mais ágil para consumo dos clientes. Então, aqui a gente fala sobre quebrar os silos entre as aplicações para que todas elas o cliente possa ter, ou mesmo os próprios usuários das empresas ter acesso a vários sistemas de uma forma única, o acesso seguro, que é extremamente importante, já que nunca antes na nossa história tecnológica foi necessário colocar tantos dados para fora da empresa. Então, como é que a gente passa por essa etapa muito importante, que é expor esses dados? Como a gente falou, conectar parceiros de serviço, né, falou no slide anterior, consolidar pacotes de serviços, como criar, exemplo, APIs que juntem vários serviços já existentes em uma comunicação única, expor de uma forma única os dados, tornando as coisas mais simples. Agilidade, ir para o mercado e criar aplicações em tempos cada vez mais reduzidos, em algumas semanas, como exemplo, para ter um aplicativo e uma API disponível para um novo serviço. Okay. Escalabilidade, então, se eu tenho sazonalidades, como ocorre no Black Friday, na parte de varejo e indústria, como escalar isso para períodos pequenos, mas escalar somente no momento que é necessário, para que não tenha gastos adicionais sem necessidade. O nível de serviço, para oferecer um serviço bom, e a questão da monetização. Se eu tenho um serviço bom, eu tenho mais que poder ter receitas, gerar receitas sobre o serviço. Então, a partir desse momento, a gente volta um pouco na parte de mobilidade, o Fernando vai dar uma visão boa da parte de criação e utilização das aplicações de mobilidade. Boa tarde a todos. Reforçando o que o Júlio acabou de comentar, eu gostaria de dividir com vocês um slide gerado a partir de uma pesquisa da IDC. Nesse estudo, desenvolvedores de todas as partes do mundo, inclusive Brasil, foram questionados sobre o principal desafio na criação de apps. E, como vocês podem ver, a maioria indicou o acesso rápido a dados. Vejam, esse desafio foi considerado maior do que o próprio desenvolvimento do app. Você que é desenvolvedor e está nos ouvindo provavelmente reconhece esse cenário. Então, muito do que eu e o Júlio vamos cobrir nos próximos minutos vem de encontro a essa demanda de mercado. Mas antes, voltando um pouco para o tema de transformação digital. Já falamos um pouco sobre a importância de oferecer experiências realmente inovadoras, surpreendentes para os clientes finais. Essa é, sem dúvida, uma realidade, e as empresas que realmente conseguem inovar, sem dúvida nenhuma, estão na frente. Na área de serviços financeiros, por exemplo, uma pesquisa indica que uma fatia considerável dos millennials, ou seja, a nova geração, não imagina se tornar cliente de um banco tradicional. E nesse contexto não resta dúvida de que a mobilidade tem um papel absolutamente crítico. Ou seja, ao obter informações, realizar transações e compartilhar opiniões, as plataformas móveis sempre estarão presentes. No limite, existem aqueles que acreditam em estratégias mobile only. Então, se por um lado, hoje nós temos aplicativos para tudo e novos modelos de negócio surgem a todo momento, o que representa sem dúvida nenhuma uma grande oportunidade,
Por outro lado, a experiência do usuário nunca foi tão importante como diferenciador. Hoje, simplesmente, não existe espaço para experiências falhas ou deficientes. Por mais brilhante que seja uma ideia ou um novo modelo de negócio, ela tem pouco valor se não for acompanhada de uma experiência realmente positiva do ponto de vista do usuário. Então, dentro desse contexto, o que é necessário para garantir o user experience? Tipicamente, o feedback que nós recebemos da comunidade de desenvolvedores, dos clientes, envolve 3 principais aspectos. A integração, acho que a gente acabou de falar sobre isso e vamos voltar a citar daqui a alguns minutinhos, mas também o desenvolvimento, principalmente como lidar com várias plataformas e várias linguagens, sistemas operacionais, e também o analytics, ou seja, a capacidade de acompanhar a performance e o uso do aplicativo. Então, a plataforma Appcelerator, que hoje faz parte do portfólio da Axway, tem como objetivo apoiar organizações e desenvolvedores nesses 3 quesitos. São soluções que podem trabalhar de forma conjunta ou de forma independente. Uma plataforma absolutamente aberta, flexível e também pioneira no conceito de ciclo de vida do aplicativo, indo além do desenvolvimento. Em termos de arquitetura, a plataforma suporta os microserviços dentro do conceito de MBaaS, ou Mobile Backend as a Service. Então, eu gostaria agora de dedicar alguns minutinhos para cada um desses 3 elementos, começando com desenvolvimento, ou Titanium, que é o nome da plataforma da Appcelerator. Bom, aqui a proposta é a abordagem multiplataforma, ou seja, o desenvolvimento de apps a partir de um código único, no nosso caso, JavaScript. Ponto importante que eu gostaria de deixar absolutamente claro é que aqui a gente está falando de um framework nativo, que se comunica efetivamente com as APIs nativas de iOS, Android e Windows. Por que isso é importante? Porque com isso a gente garante a experiência nativa e evita potenciais deficiências de performance que são típicas ou que às vezes ocorrem em aplicativos híbridos. O Titanium é uma plataforma bem conhecida dentro da comunidade de desenvolvedores. A gente conta aí com uma comunidade bastante ativa, são mais de 800 mil desenvolvedores, mundo afora, Brasil não é diferente. E eu acho que eu gostaria de, acima de tudo, de dividir alguns apps recentes criados com Titanium. Acho que não existe forma melhor de tangibilizar isso tudo que eu estou trazendo aqui para vocês no webinar. Só para mencionar um exemplo, o Climatempo, que eu acho que é um aplicativo conhecido por todos. Eles lançaram uma versão nova semana passada, uma versão que ficou super interessante do ponto de vista de design, recomendo a todos. E eu acho que simplifica bem a questão de experiência de uso nativa. É só abrir o aplicativo, vocês vão notar que muito facilmente pode-se identificar os aspectos nativos e não aquela experiência típica de um aplicativo híbrido, como já foi no passado. E no final do dia, a proposta de valor do Titanium é efetivamente reduzir custo, reduzir tempo e também suporte. Em tempos como os nossos atuais, tempo de muita incerteza, esses benefícios podem fazer toda a diferença. Já vimos vários casos de projetos de aplicativos móveis que só se tornaram realidade através de ferramentas como o Titanium. Passando um pouquinho para Analytics, que é tão importante quanto. Eu acho que não é segredo para ninguém que os projetos de mobilidade não terminam simplesmente com o lançamento de um app. A verdade é que não existe um app perfeito, um app infalível o tempo todo. O importante é justamente acompanhar, entender as deficiências e agir com precisão. Em muitos casos, os problemas reportados não têm nada a ver com o aplicativo ou com o código propriamente dito,
É muito comum fatores como dispositivos, redes, as chamadas API, back-end, etc., influenciarem nessa experiência do usuário. Então, é fundamental ter essa visibilidade e acima de tudo, desenvolvedores podem economizar tempo e esforço agindo de uma forma bem direcionada a partir desses insights. E além do aspecto técnico, o Analytics tem um papel importante também para identificar como anda a base de usuários. O que eu trago aqui para vocês é com aquele conceito bem básico de ciclo de vida do usuário. Na verdade, estou trazendo aqui para vocês um ciclo de vida resumido. Não tem nada de novo como ciclo de vida, mas isso se aplica super bem a aplicativos. Né? Poucas empresas efetivamente conseguem segmentar a base nesses critérios que eu estou mostrando aqui. No final do dia, o importante é colaborar com os resultados de negócio, ter a noção de que os apps, por serem um canal cada vez mais importante, também demandam esse tipo de análise. Em muitos casos, em muitos clientes, por exemplo, em instituições financeiras, eles já reportam para a gente que, como canal, os apps são mais importantes do que sites web. Um outro estudo que eu também gostaria de dividir com vocês é um estudo da Forrester. Eles realizaram um estudo específico com a plataforma da Accelerator e trouxeram algumas métricas de melhorias e ganhos de eficiência após a implementação. Eu acho que os números aqui falam por si só, mas eu só queria reforçar que existem abordagens alternativas que efetivamente aceleram o desenvolvimento, reduzem custo, e que são abordagens não tradicionais. Né? Eu acho importante vocês terem em mente isso. E, acima de tudo, é importante criar um ambiente para garantir efetivamente o que a Forrester chama de ciclo virtuoso de melhoria. Ou seja, se, por exemplo, eu identifico um crash e entendo efetivamente o que está causando esse crash, eu consigo reduzir o ciclo, eu consigo acelerar o lançamento de uma nova versão. Então, tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês evita surpresas, né, que infelizmente são tão comuns nos projetos de mobilidade, projetos de apps móveis. Um caso muito comum que a gente vê no mercado é justamente projetos que, após o lançamento do app, começam a haver dificuldades, problemas na integração com fontes externas ou internas de dados. Então, dito isso, eu gostaria de voltar a palavra ao Júlio, ele vai explorar um pouquinho mais essa questão da integração com APIs, integração e orquestração de APIs. Do lado da plataforma Accelerator, já existe um histórico bastante grande na criação, na geração de novas APIs para consumo das plataformas móveis, e agora a gente tem um portfólio maior, no sentido de suportar todo o ciclo de vida do aplicativo, através do API Management. Júlio, por favor. O Fernando fala bastante dessa parte dos dois lados, que na verdade não são dois lados, uma coisa não vive sem a outra. Então precisamos de uma aplicação de mobilidade muito bem feita e um conceito de integração também muito bem feito. Aqui eu gostaria de dar uma visão de como a plataforma Axway funciona para atender todos esses pontos. É um desenho que dá uma visão ampla de cada um dos pontos que precisam ser atendidos numa integração que vai desde a mobilidade até o back-end, mas para fazer toda essa integração ser possível, a gente passa desde, como o Fernando falou, do desenvolvimento da aplicação mobile nativa, de forma ágil, rápida e consistente, a uma solução que exponha as APIs a partir do legado ou da arquitetura interna das empresas onde estão os dados, que é expor os dados de forma segura por um API Gateway, coletar as informações da forma mais adequada e rápida e consistente dos sistemas que sejam SBs
ou que sejam base de dados, ou qualquer arquitetura legada que os sistemas tenham. Como exemplo, hoje os bancos ainda mantêm as estruturas em mainframe, trocando informações via SIX. Como integrar esses sistemas legados e expor esses dados como APIs para que sejam consumidas pelas aplicações de mobilidade. Então, tudo isso envolve arquitetar desde a ponta da cliente até a aquisição das informações no back-end. E além de expor os dados e das APIs, também tem como criar as APIs. Então, também dentro da arquitetura da solução, deve ser possível extrair informações de bases de dados diversas, extrair dados de Enterprise Service Bus diversos, conectar a web services já existentes e protegê-los e autenticar o acesso a eles de uma forma adequada. Então, tudo isso entra numa arquitetura digital que compreende a mobilidade e exposição dos dados por APIs. E, no final de tudo, uma camada de análise, de analytics, que é ter uma visão do uso das aplicações de mobilidade no dia a dia pelos usuários, para que ocorra uma evolução diária dessas aplicações, entenda como o usuário está usando a aplicação, observe as informações e melhore essas aplicações, e também pelo lado das APIs, como descobrir como os clientes, as empresas estão utilizando as APIs no dia a dia, utilização no dia a dia, quais métodos daquelas APIs estão sendo utilizadas, qual que é o nível de serviço daquela API no dia a dia. Então, baseado em todas essas informações, a gente melhora as apps no dia a dia e melhora as APIs com base no feedback dos clientes. Aqui só dando contexto ao último slide, mostrando um pouco das telas que envolvem as aplicações que dão suporte a toda essa integração ponta a ponta. Então, desde o desenvolvimento da aplicação de mobilidade nativo em cada uma das plataformas, iOS, Android e Windows Phone, o Analytics para gerar dados relativo ao uso das apps, o Analytics para gerar dados sobre a utilização transacional das APIs, o Portal das APIs, que é a forma como a gente expõe para a comunidade de desenvolvedores e clientes detalhes e informações técnicas sobre as APIs que estão expostas para que os desenvolvedores e clientes possam ter permissão de utilizar as APIs e também possam ter detalhes de como utilizar aquelas APIs. Também a questão de como criar todo o fluxo de exposição das APIs para fora das empresas. Coletar dados de sistemas internos, proteger as APIs de forma segura por autenticação e criptografia, toda essa parte de gestão de como os serviços estão expostos. Também como gerenciar o ciclo de vida das APIs. Quando eu tenho 1, 2, 3, 4 APIs, às vezes eu consigo fazer a gestão do versionamento delas de uma forma adequada. Mas quando eu entro no mundo de empresas que conhece e trabalha, que tem 400 mil APIs expostas, como é que eu controlo a versão de uma API nova que eu tenho que publicar? E eu sei que eu tenho uma comunidade, às vezes, de 50, 100 aplicativos e outros desenvolvedores que precisam mudar de uma versão e ir para outra, e essa mudança tem que ser bem consistente. Então, como controlar esse mundo de APIs expostas? Como construir as APIs, conectar os sistemas e gerar as APIs. Então, é uma visão geral de toda uma arquitetura de uma plataforma para possibilitar essa comunicação adequada, desde a informação no back-end até a informação exposta ao usuário. Aqui, para complementar, até na parte de mobilidade e APIs, são 4 cases que eu gostaria de compartilhar com vocês, visto que um grupo de pessoas aqui, acredito que a gente tenha desde empresas de indústria, seguradoras, bancos, empresas de serviço em geral. Então, dá uma ideia de como as APIs elas trabalham em alguns casos diferentes. Este é um caso de uma seguradora, onde o foco dessa seguradora era utilizar APIs para expor os dados que já tinham dentro da sua arquitetura orientada a serviços e disponibilizar isso de uma forma adequada e segura para as aplicações de mobilidade que estavam sendo criadas. Então, essa seguradora, ela criou toda uma arquitetura, toda uma exposição de APIs para sustentar novos serviços
e novas aplicações de mobilidade para seus clientes. Esse outro caso é de um banco. Esse banco é bem reconhecido pela parte de inovação. Eles criaram toda uma arquitetura também de expor dados do legado deles, que é ainda muito baseado em mainframe, para gerar dados transacionais de extrato, pagamentos, cobrança, entre outros serviços, de uma forma transacional para as aplicações de mobilidade. Então, criaram toda uma linha nova de serviços. O API Gateway, ele entra no meio dessa camada transacional para que não seja necessário fazer tantas mudanças no legado, mas fazer as alterações necessárias com uma certa regularidade numa camada de APIs. E, por último, criaram também toda uma parte nova de desenvolvimento e rotinas de entregar novas aplicações e novas funcionalidades em períodos cada vez mais curtos para poder atender uma nova demanda de consumidores muito mais focado em novas funcionalidades e serviços mais ágeis. Esse é um outro caso também de telecomunicações. Vemos que as empresas de telecomunicações têm focado muito em recuperar receitas que tinham com voz, transformando isso em aproveitando a parte de dados, já que dados se manteve e eles precisam voltar a ter as mesmas receitas, então vem a questão de como pegar os dados, o canal de dados, que é o serviço que eles prestam, e incluir serviços como API sobre esse canal de dados, para oferecer serviços, monetizando esses serviços para recuperar isso em receitas. Então vem a questão de ter uma arquitetura de APIs que seja possível bilhetar o uso das APIs, garantir o nível de serviço das APIs que estão expostas, já que se é um serviço, a gente tem que garantir que as APIs estejam disponíveis na quantidade de transações e no período que o cliente deseja acessar. E finalizando, um outro case já focado em indústria. Então, vejam que a APIs ela não é específica de um segmento da indústria, ela está presente em tudo. Esse é um caso de uma empresa, uma indústria. Nesse caso, a gente pegou um exemplo de uma indústria de papéis, onde a gente orquestrou todos os sistemas internos da empresa através de APIs. Então, a gente mudou um pouco o conceito de se criar uma arquitetura pesada dentro da empresa, gastar tempo criando um service bus, e fez um conceito que o Gartner já fala de Software Defined Architecture, que a gente orquestrou todas essas soluções, o RP da TOTUS, o WMS da TOTUS, os sistemas elétricos que comandam todo o centro de distribuição de forma automática, os sistemas de produção, todos eles comunicando e orquestrando informações a partir de troca de informações por API. E numa camada superior, fazendo toda a monitoração das APIs, gerando Business Activity Monitoring, monitorando as atividades de negócio, para ter uma visão de como estavam todas as movimentações dessas transações. Tá? Um outro cenário. Então, essa dando uma visão para vocês dos usos das APIs. E aqui, praticamente já encerrando, até já convido vocês, se vocês quiserem fazer perguntas, já podem ir enviando, que daí, a hora que eu finalizar aqui, eu vou respondê-las, eu e o Fernando. Então, falando um pouquinho sobre a Axway. A Axway é uma empresa focada em soluções de integração. O core da empresa no passado era a integração por troca de arquivos, por sistemas por MFT e B2B. O avanço dos processos de integração, a gente começou com soluções também de API, para poder continuar nessa evolução, integrando sistemas por APIs. Então, hoje, dentro da nossa plataforma de soluções, a gente faz troca de documentos por MFT, troca de documentos por B2B, com protocolos de comunicação, conversão de dados e informações, e chegamos também na API, expondo APIs de forma segura, com sistemas de autenticação, identificação, monitoramento, entre outras possibilidades. Dentro desse cenário, são mais de 1 bilhão de transações mundo que trafegam por soluções da Axway, mais de 11 mil clientes, mais de 2 mil colaboradores e mais de 100 patentes relacionadas às questões dessas tecnologias que envolvem principalmente a parte de APIs.
Então, aqui só uma visão, como eu falava, das soluções Axway. Então, focando em integração, API, MFT, B2B, as aplicações, as apps, que é o desenvolvimento das aplicações de mobilidade. Uma parte que a gente fala de analytics, que é para poder dessa visão de negócio das informações e transações que trafegam nos sistemas de MFT, de API ou B2B. Tá? Então, estamos chegando ao final. Vou deixar aqui o contato para vocês, tanto do Fernando quanto o meu contato de e-mail. A gente fica à disposição para vocês, tanto para perguntas que venham a vir agora, nos próximos minutos, quanto também, caso queiram, mandar um e-mail diretamente para a gente, que a gente terá todo o prazer de responder. Tá? Bem, acredito que a primeira pergunta é a questão: qual a diferença entre uma arquitetura em barramento ESB-SOA e uma arquitetura sobre APIs? Estão usando microserviços no back-end? A questão que a gente fala, assim, o API Gateway, ele sempre vem como uma forma de expor os dados para fora da empresa. A questão é que, como os Enterprise Services Bus foram concebidos com a ideia de orquestrar e trocar informações, uma arquitetura orientada a serviço entre os sistemas internos das empresas. Na hora que as empresas começaram a ter a necessidade de expor isso para fora da empresa, vieram as questões de onde está a parte de autenticação, onde está a parte de segurança, onde está a parte de como eu controlo melhor a exposição disso, já que antigamente eu tinha a documentação dentro da empresa de um web service entre um sistema e outro, mas como eu faço isso agora que eu tenho que mandar essa informação para inúmeros desenvolvedores fora da empresa? Então, começaram-se os questionamentos de como fazer isso. E o Gateway, ele entrou como uma camada para proteger o que já estava no USB, expondo isso para fora das empresas. A questão é que, se o API Gateway ter funcionalidades para acessar dados do USB, ele começou também a ter uma camada que, de uma forma ou outra, representava também um USB-Lite. Então, começou em conversas com clientes a ver que havia possibilidade, se eu tinha necessidade de rapidez, agilidade, não queria perder tempo criando toda uma arquitetura orientada a serviços, por que não ir direto para as APIs? Já que é muito mais interessante, se eu vou expor dados para fora da empresa, é melhor que eu pense diretamente só sobre APIs. Expor um dado num banco de dados ou num web service já existente para fora. Eu não precisaria criar uma estrutura, uma arquitetura toda em cima de um USB para depois colocar um API Gateway e expor. Eu poderia já pensar em consumir um dado de um legado meu e expor isso diretamente para fora. A questão dos microserviços no back-end, sim. Uma coisa que tem ocorrido, que até conversamos aqui bastante já com o Fernando, é que os desenvolvedores começaram a criar aplicações em um certo momento que começaram a ficar muito complexas, acessando 10 APIs, 15 APIs para gerar uma informação que o cliente precisava. Então, começou a haver um movimento dos desenvolvedores em não só desenvolver a aplicação de mobilidade, mas começar a mover parte do código da aplicação de mobilidade para começar a criar suas próprias APIs. E eles começaram a criar suas próprias APIs, tornando as aplicações de mobilidade mais leves, e ao criar a própria API, eu começava a buscar várias APIs diferentes. Posso buscar um dado no Google Docs, onde eu estava guardando uma informação, na agenda do Google, no calendário em outro, posso ir buscar informações em dados que eu tenho na cloud da Amazon, posso ir buscar uma informação sobre um usuário que está no Facebook, então posso ir no Serasa buscar informação sobre o CNPJ de um cliente ou o CPF de um cliente. Então, o próprio desenvolvedor ele começa a pular um pouco para as APIs para poder orquestrar melhor o consumo de dados que ele precisa e expor isso para as aplicações de mobilidade. Então, o Gateway também vem nessa questão de orquestrar os microserviços para gerar uma API única de comunicação com a mobilidade. Boa tarde, pessoal. Uma pergunta interessante aqui que eu acho que vale compartilhar com todos, a questão de modelo de precificação da plataforma Accelerator.
Tá? Então, em resumo, como eu mencionei, é uma plataforma totalmente aberta. Para efeito de testes, o desenvolvedor pode usar essa ferramenta sem limite, realmente, pode efetivamente criar aplicativos. O modelo de precificação realmente se baseia no momento da publicação desse app em alguma das lojas públicas. Tá? Esse é o modelo mais usado para desenvolvedores. Existe também o modelo Enterprise, aí sim, envolvendo todos os 3 aspectos que eu mencionei: desenvolvimento, criação de APIs e Analytics. Nesse caso específico, seria necessário contactar ou eu ou o Júlio para dar o suporte necessário. Ok? Obrigado. Uma outra pergunta, a questão do Web Application Firewall, WAF, que é a autenticação. O gateway, a API Gateway, ele entra como um application firewall. Então, ele entra exatamente, uma das funcionalidades dele, no início, antes de 2010, ele nasceu o API Gateway primeiro como uma solução de proteção, segurança. Depois ele foi ganhando outras funcionalidades, mas o principal, e que é muito importante, é essa parte de segurança. Então, o Gateway ele faz toda a parte de análise de intrusão, scripting, ataque SQL, autenticação de usuários via OAuth, entre outros tipos de autenticações que a aplicação pode ter, inclusive soluções de legado para fazer autenticação de usuários. Então, o Gateway ele entra como uma camada de segurança. Hoje, se a gente considerar o OASP 10, que são 10 tipos de ameaças conhecidas e são tratadas como as principais em termos de aplicações web, o Gateway, como exemplo da Axway, ele endereça por módulos de segurança todas essas 10 opções, todas essas 10 possibilidades de ataques que podem ocorrer. Então, a ideia do Gateway, principalmente, é a proteção, como um exemplo que vocês podem até verificar no próprio site da Axway, que a gente gosta de falar, é o case da BMW. A gente gosta de falar principalmente porque outras empresas competidoras da BMW tiveram problemas de segurança porque disponibilizaram aplicações para utilização do carro, como ligar o carro, ligar ar-condicionado, ligar farol, entre outras, e um concorrente da BMW, por falha na proteção das APIs, teve um problema de um carro de um cliente ser acessado e o carro ter feito a frenagem de uma forma inadequada, no momento que não deveria. E a BMW, como exemplo, cliente da Axo, utiliza o gateway da Axo para fazer a proteção das APIs que são expostas e que permite aos clientes da BMW ligar e desligar o carro, abrir e fechar a janela do carro, entre o acesso a outras funcionalidades que estão embarcadas dentro do veículo. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Sobre o ponto de vista, pergunta do Alex, sobre o ponto de vista de iniciar um modelo de apps monolíticas, se é mais fácil aplicar SOA e SB, centralizado, ou APIs como microserviços no back-end. Eu acho que aí volta um pouco no que a gente falava. A gente tem visto com os clientes, e inclusive clientes que tinham Enterprise Service Bus e se viram a necessidade total de se colocar um gateway na frente de APIs, é a falta de flexibilidade da camada SOA. Tanto que, se você olhar no mercado hoje, inclusive as empresas que possuem sistemas de SB, todas elas estão procurando ofertar soluções de APIs, já que o SB não consegue ter a flexibilidade necessária. A ideia é que o SB se mexa muito pouco e a camada de APIs seja onde você vai ter um nível de modificações para atender a criação de serviços que gerem informações para as aplicações de mobilidade. E um outro ponto importante das APIs é exatamente poder orquestrar várias APIs, ou vários web services, ou vários sistemas de dados, que pode ser um banco de dados,
uma conexão a mainframe, um file transfer, um e-mail via SMTP, MQ Series via messaging, tudo isso um sistema de API Gateway pode orquestrar, que é o conceito de você acessar outros sistemas com o conceito de microserviços e gerar uma API única que vai ser utilizada por uma aplicação de mobilidade. Uma outra pergunta aqui, a questão do JSON e do SOAP. O JSON, sim, ele é mais rápido pela forma que ele foi constituído, que ele, na verdade, é como se fosse um scripting. Ele, com certeza, carrega muito menos dados na comunicação do que um serviço SOAP XML. Já que o serviço SOAP XML, você tem todas aquelas questões de tags e estruturas para gerar as informações, quanto que um JSON não tem nada disso. Ele é praticamente como se fosse o resultado do scripting de uma função. Então, com certeza, já ouvi falar no passado sobre números, mas posso dizer que um JSON ele talvez seja aí um quarto de dados mais leve do que um SOAP, uma mensagem retornando em SOAP. Uma outra pergunta do Muriel, a questão de lançamento de novas versões de iOS, de sistema operacional. Ótima pergunta, eu acho que eu passei muito rapidamente por esse ponto. A plataforma Accelerator tem a política Zero Day Launch. O que significa isso? No momento onde existe o lançamento de uma nova versão de iOS, vamos usar como exemplo a evolução do iOS 6 para 7 no ano passado. A gente, a partir no dia zero, ou seja, no dia do lançamento, a gente já provê esse suporte para a comunidade de desenvolvedores. E isso é feito da seguinte forma: assim que a Google, a Apple começam o seu planejamento de evolução de versão, elas já começam a dar as diretrizes para a comunidade de desenvolvedores. No caso, a Accelerator já começa a trabalhar também nessas novas diretrizes para garantir de que no dia da virada, no dia do lançamento efetivamente, suportar essa nova versão e tudo acontecer de uma forma muito transparente para o usuário final. Boa pergunta. Uma outra pergunta sobre a diferença entre Web Service e API. Isso é uma pergunta interessante. Quem talvez programe há mais tempo, como eu, ou já programou no passado, já com certeza criou APIs ou libraries para conectar softwares com hardware, como exemplo, conectar um sistema de ponto de venda, uma impressora fiscal, uma balança, um scanner, ou conectar um sistema específico a um outro sistema. E a gente sempre falava que criava APIs para fazer esse tipo de comunicação. Na verdade, o conceito de API no nosso mundo atual é que a gente faz a diferença entre o que é uma API e uma Web API. Quando a gente fala agora, a gente fala mais no conceito de Web API. Então, com os canais de comunicação da internet e a forma de comunicar entre soluções, a gente acabou trazendo esse conceito de Application Programming Interface, que nada mais, nada menos é um pedaço de código para comunicar entre um sistema e um outro sistema. E as APIs, utilizando sobre o protocolo HTTP, via REST ou via SOAP, acabaram criando esse novo conceito de API, exatamente como comunicar a aplicação de mobilidade com os sistemas que eu tenho no meu mainframe, no meu back-end, no meu legado, para poder consumir os dados que são necessários para o cliente ou para o usuário da aplicação. Então, assim, um web service no final ele é uma API, só que a gente envolve alguns conceitos, porque se for simplesmente um web service que você não tem autenticação, não tenha segurança, que você não tenha condições de controlar a versão dele, você perde os principais critérios que envolvem uma API, que é exatamente você ter esse controle de como esse web service está sendo utilizado, está sendo consumido. Ok? Então, se eu não pulei nenhuma pergunta, acredito que eu tenha respondido as perguntas que foram feitas até o momento. Fico à disposição
para que vocês enviem novas perguntas. Se alguma das que eu respondi, a resposta não foi suficiente, por favor, podem perguntar que eu tento responder de uma outra forma. Como a gente tem mais alguns 5 minutos aqui, falar de algumas questões de uso de APIs. Se vocês mandarem alguma pergunta, eu paro e respondo as perguntas, mas dando um pouquinho mais de visão sobre os usos das APIs e dos projetos que a gente passa hoje. Tem muito dessa questão de como sair um pouco das apps complexas e levar isso um pouco para o lado das APIs, para gerar dados de uma forma mais consistente, usar uma arquitetura mais baseada em microserviços, para que, inclusive porque criar uma arquitetura baseada em serviços ajuda a dar aplicações na ponta do cliente mais simples, mas uma usabilidade melhor. Um outro ponto também são as integrações de B2B por APIs. A gente vê também um caminho ainda grande que as empresas vão seguir, mas é a questão de sair um pouco só da troca de arquivos para fazer transações de business to business com os clientes, para também utilizar web services, APIs. Um ponto importante de ir para o caminho das APIs é que você começa a fazer transações em tempo real, serviços adicionais, não só de envio e recepção de arquivo, mas também de pesquisa, né? Podem ser utilizados sobre um canal de API. O próprio REST, um SOAP, ele é uma forma já autodocumentada de fazer uma integração, muito mais fácil do que no sentido de B2B, onde às vezes você tem que definir um protocolo de comunicação aqui, definir um layout de comunicação, tudo isso. Claro que a gente trabalha com alguns clientes relacionados a e-commerce e muitas vezes você tem troca de informações como lista de produtos que envolvem tráfego grande de informações. Então, nesse caso, entra bem uma plataforma como a da Axway, que permite tanto você trocar documentos, arquivos pequenos, grandes, como também fazer a parte transacional com APIs. Pessoal, só como encerramento, eu acho que ficou claro que os dois temas, APIs e apps, andam juntos. É muito difícil desassociar esses dois temas hoje em dia. E gostaria de agradecer a todos e conte conosco para apoiar a sua jornada digital. Espero que com esse portfólio expandido que a gente apresentou hoje, fique claro aí a capacidade de efetivamente suportar e criar experiências digitais cada vez mais inovadoras. Obrigado a todos. Também obrigado a todos, ficamos à disposição, tanto aí os e-mails meu, do Júlio, meu e do Fernando. Agradecemos a todos e até logo.